boa tarde pra você. Globo Esporte chegando nesta sexta-feira, sem jogos pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas te prepara que amanhã começa o mata-mata. Aí é jogaço atrás de jogaço. A gente começa hoje falando do Flamengo, que pega o Bayern de Munique no domingo. Mais um baita desafio na lista dos grandes jogos que o Bruno Henrique já viveu desde que chegou ao Flamengo lá em 2019. Não é fácil desvendar o que se passa na cabeça do Bruno Henrique. Nem pra ele. O cara das frases não feitas e improváveis que viralizam. Nós estamos em outro patamar. Um ídolo que se reinventa. Sempre pronto. Pra satisfação de quem o comanda. Ele foi reserva nos 3 jogos do Flamengo na fase de grupos e não deixou de ser decisivo. É ídolo que fala! Bruno Henrique! O PH27 é o nome da emoção! Acostumado a vencer. São 15 títulos, o mais vitorioso da história do clube, junto com a Arrascaeta. Quero poder ganhar mais, entrar cada vez mais na história do Flamengo. Então, acho que o patamar que eu posso dizer aí é ganhar títulos. É isso que eu vou procurar fazer nesse tempo ainda que eu tenho de Flamengo. São dias que antecedem um jogo grande. E não por acaso, Bruno Henrique foi para a entrevista coletiva. Jogos grandes, Bruno Henrique tem total relação. Parece que minha mente nesses jogos se blinda completamente. Eu penso na equipe que a gente vai enfrentar, vejo vídeos do zagueiro, laterais. Eu procuro sempre estar no momento exato ali para poder finalizar. Então, espero que a gente possa fazer um grande jogo mais uma vez, diante de uma grande equipe, né? E que a gente possa vencer. Uma das mais desafiadoras das 312 partidas que ele já disputou com essa camisa, existe a chance de ser titular. E a velocidade joga a favor. Se a gente tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo, acho que nesse ponto a gente pode gerar grande vantagem sobre a zaga dele. Formada por Jonathan Tah, de 1,95 m, e Stanisic, de 1,87 m. Claro que é difícil, mas não é impossível. Vamos enfrentar uma equipe europeia, aí já mostrando que ganhamos do Chelsea. Claro que o Bayern, na minha visão, é bem melhor que o Chelsea. Então, a gente se concentrar bastante mesmo, porque é o jogo das nossas vidas. Então é assim que a gente vai entrar, encarando como se fosse uma final. Vem cá, você reconhece esse alemãozinho aí? É o Thomas Müller. Chegou ao Bayern de Munique em 2000, tinha 10 aninhos. Hoje é um dos maiores ídolos da história do clube. Tem 250 gols em 754 jogos. De falar, o Müller é uma figuraça. É criador de cavalos. Não venceria a dança dos famosos? O negócio do homem é ser campeão no futebol mesmo, né? Ganhou 13 dos 34 campeonatos alemães do Bayern. 2 das 6 ligas dos campeões. Ainda tem uma Copa do Mundo com a Alemanha, né? Usando a camisa rubro-negra, inclusive, aí. Fez gol no 7-1, mas isso aí é melhor a gente não comentar muito. Ninguém marcou o Milan. E aí é pedir pra tomar um gol. Hoje, ele não é mais titular absoluto do Bayern. Harry Kane é o artilheiro. Os jovens Olise e Musiala são as grandes ameaças pelas pontas. O meio-campo tem o craque Kimmich. E no gol, um paredão chamado Manuel Neuer. Só que o Müller é o maior símbolo desse elenco. Além de ser o mais carismático também. O tempo dele de Bayern de Munique está acabando. A Copa do Mundo de Clubes é a última competição dele pelo time. É um cara com uma história gigantesca. Danke, Miller. Obrigado, Miller. Então, bora aposentar essa lenda do Bayern logo, hein, Mengão? Bom dia pra você. Expectativa pra Palmeiras e Botafogo, mas a mesmíssima expectativa também pra Flamengo e Bayern de Munique. E aí? Mengão!
Tudo bom, Renata? Bom dia, um abraço para você, um abraço para todos os amigos. Eu tô aqui na frente do hotel de concentração do Flamengo em Orlando. O Flamengo jogou em Orlando contra o Los Angeles FC e ficou por aqui. Só amanhã que pega a estrada para Miami. Pega a estrada não, né? Quem pega a estrada somos nós, né? O Flamengo pega o avião lá para Miami, para Fort Lauderdale, que é o aeroporto mais pertinho do estádio, onde o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique no domingo, 4 da tarde. Certamente muito sol. Lá em Miami, às vezes a gente já viu, né? Às vezes aparece uma nuvem, chove pra caramba, dá aquela refrescada, mas a priori vai ter muito calor pro Flamengo. E sabe uma curiosidade, Renata? Nem todo mundo tá aqui no hotel, não. O Flamengo fez um negócio diferente do que os outros clubes brasileiros vêm fazendo. Deu folga para os jogadores depois da partida contra o Los Angeles, e as 2 noites seguidas ao jogo, ou seja, essa que passou agora, né, a de ontem e de anteontem, os jogadores estiveram liberados para dormir com as suas famílias. Puderam sair, dormir em outro lugar, dormir em outro hotel, encontrar suas famílias. Alguns foram na Disney, alguns fizeram postagens no Instagram, foram na Disney, no Parque da Universal, foram dar uma relaxada com a família, com os filhos. Hoje, até a hora do almoço, todo mundo tem que se reapresentar aqui. Treinaram ontem, treinam hoje, no fim do dia, e aí acabou o regime, digamos, de semi-concentração. Agora fica todo mundo concentrado de fato. Até os amigos podem falar no estúdio sobre isso, se isso dá certo, se não dá certo. Mas o Flamengo, os jogadores tiveram esse período de relaxamento com as famílias. Hoje voltam para a concentração e a gente vai ver um pouquinho agora sobre como o Flamengo e o Bayern estão se preparando para essa partida. O Flamengo se prepara para o impossível. Quer dizer, impossível para alguns, definitivamente não para o time e para a torcida. O jogo contra o Bayern de Munique, domingo em Miami, vai definir vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Ninguém queria enfrentar um gigante europeu tão cedo, mas o Bayern ficou em segundo em seu grupo após perder para o Benfica. Não é culpa do Flamengo, que fez uma belíssima fase de grupos. No primeiro jogo, passou pelo Esperance da Tunísia, controlando o ritmo da partida. Depois veio a grande virada para cima do Chelsea, uma vitória contundente contra um adversário europeu. No terceiro jogo, poupando vários titulares, o Flamengo ficou no empate contra o Los Angeles FC. Essa partida foi em Orlando, e o Flamengo resolveu ficar na terra dos parques, na terra da fantasia, para se preparar para pegar o Bayern. A história do futebol está recheada de jogadores que mostram na hora H a que vier. São aqueles jogadores que crescem na partida decisiva, na final de campeonato. O Flamengo tem uma arma não tão secreta, muito conhecida de todos os torcedores rubro-negros, mas talvez não tanto dos jogadores do Bayern de Munique. Bruno Henrique foi o grande nome da virada sobre o Chelsea. O veterano passou pelo futebol alemão, mas no Flamengo é que viveu os melhores momentos da carreira, principalmente em jogos grandes. Nesses jogos assim, eu não sei o que acontece, mas eu me concentro mais, não que em outros jogos eu não me concentro dessa forma, mas parece que minha mente nesses jogos se blinda completamente e eu penso na equipe que a gente vai enfrentar, vejo vídeos de zagueiro, laterais, posso jogar de ponta também. Felipe Luiz pode optar por um time de mais velocidade para aproveitar os espaços deixados pelo Bayern. Nesse cenário, o Flamengo seria um time parecido com o que viveu seu grande momento no Mundial, contra o Chelsea na segunda rodada. O Fla pode ir a campo com Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Gerson pela direita, Luiz Araújo pela esquerda, Plata e Bruno Henrique no ataque. Se a gente tiver de costa e eles são mais fortes que a gente, vai ser um jogo perfeito para eles. Então, se a gente tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo, acho que esse ponto a gente pode, né, gerar grande vantagem sobre a zaga dele. O Bayern de Munique poupou quase todos os titulares na derrota para o Benfica. A dúvida do técnico belga Kompany é Musiala. O garoto não está 100% fisicamente. O provável Bayern terá Neuer, Laimer, Stanisic, e Rafael Guerreiro, Kimmich, Goretzka, nas pontas Olise, Coman,
Musiala e Kane. Na chave do Mundial, outros 3 brasileiros estão de um lado, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Do outro está o Flamengo. É só pedreira pela frente. Se passar pelo Bayern, possivelmente será o PSG nas quartas de final. E lá na frente tem a possibilidade de um confronto contra o Real Madrid nas semifinais. Vai ter que ganhar uma mini Champions League para ir até a sonhada decisão. Desafios. Realmente não é simples esse caminho e não é simples jogar diante do Bayern de Munique, desde antes do começo da competição apontado como um dos favoritos. E é um time que tem muitas opções, tem dúvidas também, mas a gente sabe que é o jogo da vida. O prêmio por ter ficado em primeiro lugar para o Flamengo foi indigesto. Enfrentar uma equipe tão qualificada como esse time alemão, Cecinho. Não, é indiscutível, Renata, a qualidade do Bayern, mas para que o torcedor flamenguista também fique tranquilo, esse Bayern de Munique, todos estão criando como bicho-papão, perdeu no campeonato alemão pro Bochum, se é assim que se pronuncia, que foi o rebaixado no campeonato alemão. Na Champions League, na fase de oitavas de finais, empatou com o Celtic da Escócia. Então, empatou também no campeonato alemão com o Bayer Leverkusen, que já não é mais esse grande time. Perdeu também por mais no campeonato alemão. Então, não é uma equipe imbatível, é uma equipe normal, comum, joga um bom futebol, sim, mas o Flamengo também é uma excelente equipe. Então, tem que ter tranquilidade e entrar dentro de campo e cada jogador assumir o seu papel. Então, é a última bola, aquela que às vezes tem que dar um carrinho, precisa dar o carrinho. E assim o Flamengo tem totais condições de fazer um grande jogo e vencer a equipe do Bayern de Munique, que não é esse bicho-papão que todos estão pensando. E independentemente da produção, do que mostrou em campo, perdeu também para o Benfica nesse campeonato, não é? Que é uma equipe que é média e não fez uma temporada absurda. Então, Rona, claro que esperança, possibilidade, o Flamengo é muito forte, também tem um time muito bem montado pelo Felipe Luiz, mas é um duelo daqueles, para marcar a história. E tem o Bruno Henrique, que pode ser titular. Para você, será ou não? Então, para mim ele seria uma arma secreta, que tem sido até aqui, né? Ele entra e faz a diferença, porque ele corre muito bem e pensa com a bola no pé. Essa é a diferença, se posiciona bem. Faz gol, né? E faz gol, faz gol. Ele e o menino lá, o Wallace, né? Então, o Wallace Gun, né? Então, agora eu ouvindo a matéria e atentamente, quando fala assim uma mini Champions League, aí você fica meio assim, né? Porque essa aqui vai ser a parada do Flamengo. Depois do Bayern pode pegar mais 2 pedreiras para buscar o título. Então, pode ser o começo de uma grande história. Porque eles se prepararam para isso. Eu tenho certeza que o Flamengo se preparou para isso. Porque de todas as equipes que nós falamos aqui, quando saiu essa competição, falamos, o Flamengo tem competição de ir lá e jogar de igual para igual. Então agora é a hora. É a hora, mas vai ser uma parada de... E o Flamengo, você pega essas outras equipes da Europa, né? PSG, próprio Bayern, Real Madrid, se você pega jogador por jogador, cada uma dessas equipes tem 7 ou 8 jogadores que servem a seleção. O Flamengo também. O Flamengo, você pega, tem jogadores que servem a seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção, se eu não me engano, chilena, Pulgar, né? É o Pulgar. Então, assim, são jogadores a nível de seleção. Por isso que dá pra colocar. O Palmeiras já não tem isso. O Botafogo já não tem tantos jogadores. O Fluminense não tem tantos jogadores. Não deixa de ser grande jogador, não é porque serve a seleção, são grandes jogadores. Mas já é um parâmetro pra você ver o nível que está o Flamengo.